Gente, eu não tenho nem roupa pra esse sol. Por esse sol que tá fazendo aqui hoje. Tá, Inglaterra Feelings. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Hoje é um daqueles vídeos que eu adoro, porque eu consigo juntar duas playlists, dois tipos de vídeo que eu faço aqui no canal, né? Que no caso é os diários britânicos, que eu conto aqui sobre as minhas experiências aqui na Inglaterra. E os temas PCD, que eu sempre faço, né? Falar sobre inclusão, acessibilidade, discutir aí capacitismo, etc. E vou contar algumas experiências que eu tô tendo aqui em relação ao isolamento social, mas isso não necessariamente tem a ver com eu estar aqui, né? Porque essas regras, elas são, assim, em linhas gerais, as mesmas no mundo todo, né? Independente em que ponto que a gente tá dentro aí da pandemia. E tem algumas coisas algumas dificuldades que eu tenho encontrado, né? Por estar aqui sozinha, sem a minha rede de apoio, né? Porque lá no Brasil eu realmente conseguia não sair quase de casa. E aqui, né? Eu tenho que cuidar das minhas próprias coisas. Eu não tenho ninguém para sair para mim, né? E aqui também eles estão num momento diferente da pandemia, né? Eles já passaram a onda toda e tá voltando um pouco, né? Tem um certo aumento de casos. Eles têm discutido bastante se colocam medidas apertam um pouco as medidas ou não, se fazem um lockdown de 2 semanas para quebrar o circuito do vírus, enfim, tá tendo várias discussões aí. E eu queria contar algumas experiências que eu tive, né, em relação a isso e como o isolamento não tá considerando muito a acessibilidade, né, das pessoas com deficiência. Antes da gente começar, vamos lá, gente, se inscrevam no canal, por favor, tá tendo bastante vídeo toda semana para você não perder nenhum, ativa o sininho para você receber notificação quando tiver vídeo novo pro YouTube, não deixar de entregar conteúdo para todo mundo aí. Estamos nos aproximando dos 3 mil inscritos, estou bem feliz com o ritmo que a gente está crescendo em inscritos. Deixa o like aqui no vídeo para me ajudar na divulgação. Deixa aqui embaixo o seu comentário, já vai pensando aí o que você vai falar sobre o isolamento, os perrengues que você passou se você tem alguma deficiência em relação ao isolamento. E segue lá no Instagram, @filapreferencial, que as lives estão de volta quinzenalmente aos domingos, 6 horas. E se você não enxerga e quer ver um hashtag para todos verem aqui do meu cenário novo ao ar livre, fica até o finalzinho desse vídeo, vou fazer a última coisa, o hashtag para todos verem do meu cenário ao ar livre, tá bom? Então, algumas coisas que têm acontecido comigo aqui, né? O meu curso, ele tá grande parte no EAD, mas tem alguns eventos que são presenciais para justificar a gente estar aqui no campus, né? E porque tem tudo meio acadêmico, como eu estou fazendo um mestrado, é muito importante a gente construir uma rede de contatos, conhecer os nossos colegas, conhecer outras pessoas. Então, eles estão fazendo uns eventos que são não obrigatórios, né? São opcionais. Então, tem discussões de temas paralelos, tem caminhadas, né, ao ar livre, que não dissemina tanto o vírus e tudo mais. E esses eventos, eles têm me dificultado um pouco a vida, porque, por exemplo, numa discussão em que todo mundo está sentado bem longe um do outro para não quebrar o distanciamento social, eu não consigo ouvir o que as pessoas que estão longe de mim estão falando. Eu fico perdida. E aí tem o diabo da máscara, eu já falei pra vocês no vídeo que vai estar aqui na descrição, se você quiser entender melhor aí do que eu tô falando, que eu tenho uma pequena perda auditiva também. E essa história de máscara abafa a voz das pessoas e já fica mais complicado, enfim. E aí, como eu tenho um coordenador muito sensível, ele, né, o que ele fez? Ele levou a gente pro bar, e no bar a gente pode fazer grupos de 6, né? Então é permitido sentar 6 pessoas em volta de uma mesa, digamos, e essas 6 pessoas podem ficar sem máscara quando estão bebendo, quando estão sentadas, e aí eu consigo não descumprir as regras do isolamento e estar mais perto das pessoas e ouvir, discutir de maneira mais ativa e tal. E essa foi uma solução meio extrema que a gente teve que dar, né, pra eu conseguir participar. A gente foi pro bar e sim, a gente teve uma aula no bar. A gente fez algumas discussões, né, em grupinhos, o professor foi pulando, e por mais que tivesse barulho, porque era o bar aqui dentro da universidade, eu consegui ouvir melhor as pessoas porque elas estavam mais pertinho de mim e estavam sem máscara. E aí isso me fez pensar, né, o quanto é complicado pra mim, que não enxergo quase nada e tenho uma pequena perda auditiva, interagir com as pessoas cumprindo todas essas regras de distanciamento. Porque quando a pessoa fala comigo, eu preciso que ela se aproxime.
de mim, né? E a pessoa não quer se aproximar para não descumprir o isolamento. E aí eu fico nesse cabo de guerra, né? Ou eu sigo tudo 100% à risca e não interajo muito com as pessoas, fico, né, isolada e prejudicada por isso, ou eu não sigo nada e acabo me prejudicando as outras pessoas, porque, né, dissemino o vírus e etc e tal. Outra coisa que eu tenho percebido que tá complicado é isso da sinalização, né? Porque aqui eles têm muito negócio que eles chamam one-way system. Acho que lá aí no Brasil deve ter também, né, essas setinhas que, assim, você tem que ir por aqui e voltar pelo outro lado. A pessoa que não enxerga a seta que tá no chão. Então a gente vai andando pelo caminho que a gente quiser. E não tem como a gente seguir. Você tem ali uma plaquinha, use o álcool gel, limpe a sua mão ao entrar. Enfim, essas regras diferentes que estão tendo, fila para entrar nos lugares, tudo dificulta a nossa vida, sabe? E ninguém dá nenhuma orientação sobre isso, né? A única coisa que eu vi sendo discutida aí na bolha PCD no Brasil e aqui também, né, um pouquinho mais fora aí da bolha PCD, é a questão dos surdos, né? As pessoas que precisam fazer leitura labial e que isso fica impossível com a máscara, né? E pelo menos aqui na Inglaterra, e eles estão liberando a pessoa que está acompanhando a pessoa surda de usar a máscara, para ela conseguir fazer a leitura labial pelo menos com o acompanhante dela, né? E eu já vi algumas pessoas sem máscara, e aí a pessoa que tava comigo ficou, olha lá, a pessoa tá sem máscara dentro do ônibus, não sei o quê. Aí deu uma observada, estavam falando em linguagens de sinais e leitura labial, né? Então, e eu acho que, assim, não tô dizendo que todo mundo que tem alguma deficiência deveria ser isento das medidas de isolamento social. Inclusive, vi um vídeo outro dia de uma pessoa dando um chilique dentro do trem, aqui em Londres, porque tinha uma pessoa sem máscara, né? E, no caso, ela estava, sim, com uma pessoa que era surdo-cega e que usava técnicas de leitura labial para se comunicar. E a pessoa não considerou que isso poderia existir, né? E simplesmente ficou lá, enfim, expondo a pessoa e fazendo um escarcéu e tudo mais, né? Que isso também não pode acontecer. As pessoas precisam se informar sobre diferentes condições que existem e que podem existir e barreiras que podem impedir a gente de seguir 100% à risca as regras de isolamento social. Mas afinal, nós somos uma minoria. Então, considerando que se a gente não cumprir tudo à risca e que os outros cumpram, né? A gente continua tendo isso efetivo, né? Nem sei se isso é uma coisa muito aconselhável. Se você tiver uma opinião diferente, pode colocar aqui nos comentários, se for especialista nisso também. Porque a gente, por exemplo, quando eu coloco a máscara, eu fico completamente desorientada, porque a pouca visão que eu tenho é central, é aqui perto do nariz, né? E é justamente onde a máscara tapa quando você coloca. Eu fico completamente desorientada e isso tem me dificultado bastante aqui para me orientar nos lugares, né? Nos lugares novos e tudo mais. E muitas vezes eu falo pra pessoa que tá comigo, olha, você se importa se eu não usar a minha máscara? Porque senão eu não vou conseguir circular por aqui e tal, vou ficar mais dependente do que eu necessariamente deveria ser, né? E eu acho que, assim, aqui é só uma reflexão que eu tô querendo trazer. Eu acho que a gente precisa se preocupar com a acessibilidade. Por mais que seja um momento excepcional, um momento de que a gente espera que tudo isso mude, que tudo isso passe quando vier a vacina, quando acabar. Mas é quase um ano que nós vamos ter, né? Em que pessoas com deficiência vão passar aí por mais dificuldades, vão ficar mais isoladas do que elas geralmente já estão, mais ainda, né? Já tem um vídeo aqui que é o isolamento social das pessoas com deficiência de todo dia, que não é da pandemia, que a gente vive sempre, né? E algumas medidas de isolamento, né, estão simplesmente potencializando isso. O que eu acho que na prática a gente pode fazer é contar que os outros façam. Então, por exemplo, eu que não enxergo, não tenho como medir se eu tô chegando perto de alguém. Porque geralmente quando eu vejo a pessoa, eu já tô a menos de 2 metros da pessoa. Então eu já descumpri o isolamento. Então a pessoa que se distancie de mim, entendeu? As outras pessoas é que fiquem longe. Porque eu preciso, por exemplo, ir no mercado. Se eu não for no mercado, eu não como. E aí, né? Então a gente tem que, como, né, temos falado sempre, a gente tem que trabalhar como um grupo, né? Com um grande grupo.
pra gente conter o vírus. Não é porque você tem imunidade, ou você já teve, ou enfim, que você vai desrespeitar, porque você vai continuar transmitindo para as outras pessoas. E eu acho que a gente, né, tem que fazer o melhor que a gente pode com o que nos é dado, né? E sempre pensar nos outros. E aí, vocês, o que vocês acham? Quem tá aí no Brasil e que tá saindo bastante, e que tá agora, né, tá mais liberado, os lugares estão abrindo, as pessoas estão saindo mais. Como é que tá essa coisa para quem não enxerga, para quem é cadeirante? Como é que tá a acessibilidade nos lugares? Me contem essas histórias aqui nos comentários. Tenho certeza que já passaram muitos perrengues. Se inscrevam aqui no canal, gente. Vou pedir de novo para você se inscrever para não perder nenhum vídeo. Deixa o like aqui no vídeo para me ajudar na divulgação. Segue lá no Instagram, @filapreferencial. E agora vamos fazer um hashtag para todos verem aqui no meu cenário novo, como eu prometi no início do vídeo. Eu estou sentada em um banco, provavelmente a câmera não tá pegando, e tá bastante sol, tá um dia bem ensolarado, bem poucas nuvens. Isso é, nossa, é inédito. E tem plantas atrás de mim, vegetação de um verde bem escuro. Eu tô usando uma blusa vermelha, um brinco redondo que fica pendurado abaixo da minha orelha, com prateado e preto. Meu cabelo é até abaixo do ombro, mais ou menos, castanho escuro, liso, escovado, brilhando ao sol, lindo, maravilhoso. Eu sou uma mulher branca, muito, muito branca. Eu devo estar transparente com esse sol. Estou usando rímel, batom nude e tenho olhos castanho claros esverdeados. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima.